Eu gostaria que os irmãos, a igreja mantivesse nas suas orações o nosso irmão António Costa e a esposa Noémia, porque eles têm estado impedidos de poder estar connosco por causa da saúde do nosso irmão e eles gostam imenso de vir à casa do Pai. Então estão com alguma dificuldade por causa disso e nós temos apoiado na medida do possível, mas gostaria que a igreja orasse por eles. Posso contar com vocês? Amém. O António e a Noémia, orem todos os dias por eles, para que Deus ponha a sua mão sobre a vida e o corpo do António e a vida da Noémia também. Nós hoje vamos, como eu disse há alguns domingos atrás, a igreja é uma escola de fé e é uma escola de vida também. Tem uma função pedagógica. E ela ensina-nos a viver, é suposto que nos ensine a viver de acordo com a vontade de Deus. E nós temos vindo a falar sobre finanças, e hoje vamos concluir este estudo, falando sobre os deveres para com Deus, a sociedade e o Estado. Para quem não esteve cá, em algum destes domingos, eu vou fazer uma rápida revisão. No primeiro domingo nós falámos de alguns princípios gerais da palavra de Deus sobre finanças, alertámos sobre alguns perigos nesta área da nossa vida e abordámos ainda os conceitos de generosidade e fidelidade, que são coisas diferentes. Nós devemos ser generosos para com os necessitados, para com as missões, mas devemos ser fiéis para com Deus, para com a casa de Deus. Depois falámos também, no outro domingo, sobre alguns condicionalismos do dinheiro, e falámos muito sobre os conceitos de riqueza e prosperidade, que também são coisas diferentes. Riqueza, uma pessoa rica é uma pessoa que só tem dinheiro, uma pessoa próspera é uma pessoa que tem as suas necessidades supridas, ainda tem algum para abençoar outros, que tem saúde, que tem uma família, que tem amigos, que tem uma vida equilibrada. É diferente ser rico. Ser rico ou ser próspero são coisas diferentes. E no domingo passado falámos sobre mordomia cristã, a doutrina da mordomia, que nos mostra em 3 bases muito simples. Primeiro, que Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Em segundo lugar, mostra que nós não somos donos de nada, nem sequer do nosso tempo, porque ninguém pode dizer que amanhã vai tratar de um assunto, não sabe se amanhã está vivo ou se está em condições de tratar desse assunto. Ou seja, nós somos apenas mordomos, administradores dos bens, de tudo aquilo que Deus traz à nossa mão. Não apenas bens materiais, mas as nossas influências, os nossos filhos, a nossa profissão, tudo aquilo que vem à nossa mão, nós somos administradores. Em terceiro lugar, nós temos que dar contas a Deus um dia da forma como nós gerimos, nós administramos esses bens e essas oportunidades. E hoje vamos falar sobre os nossos deveres para com Deus, a sociedade e o Estado na qual nós estamos integrados como cidadãos. E no final, eu quero orar por alguém que esteja eventualmente a atravessar umas dificuldades financeiras. De alguma forma, eu gostaria de orar. No próximo domingo, para a vossa alegria, vão ter um outro pregador. E que vai falar sobre outra coisa qualquer, não sei o que é. E no domingo seguinte, de hoje a 15 dias, nós vamos iniciar o nosso ano pastoral, começa no primeiro domingo de setembro, vai até o fim de junho, e vamos falar sobre algumas coisas que vão acontecer no mês de setembro e por aí fora. Bom, normalmente fala-se muito em direitos. Hoje em dia, ouvimos toda a gente clamar por direitos, mas poucas pessoas sublinham os seus deveres, não é? Mas numa sociedade não há direitos sem deveres, tanto na vida pessoal como na vida coletiva. Há direitos, mas também há deveres. Nós temos o dever, alguns deveres, por exemplo, na nossa família, no nosso casamento, cada um de nós tem alguns deveres, também tem alguns direitos, mas tem alguns deveres. Perante a sociedade, a mesma coisa, na vida profissional, a mesma coisa. Há direitos, mas há deveres também. E falando dos nossos deveres para com Deus, eles implicam todas as dimensões da nossa vida, pessoal e coletiva. Os deveres para com Deus estão presentes em tudo.
O cristão é uma espécie de um agente de Deus na terra. Não é? Nós somos embaixadores de Cristo, somos agentes de Deus, somos ferramentas nas mãos de Deus. E isso significa que nós somos discípulos de Cristo, e ser discípulo de Cristo é ser seu imitador. E é nesse sentido que nós devemos aprender com a figura de Jesus e o seu discurso, aquilo que ele fez, como ele viveu e aquilo que ele falou, devemos aprender com ele para sermos verdadeiros embaixadores de Cristo, para representarmos dignamente a Deus na sociedade onde estamos inseridos. Então, dar para a obra de Deus não é um favor, é um gesto de reconhecimento e gratidão, como já aqui foi dito. E é reconhecimento, sobretudo, porque nós sabemos que tudo vem de Deus, todas as bênçãos vêm de Deus. Eu gosto muito de um texto de Isaías, capítulo 55, que diz lá: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará. Essa da gordura, vocês têm que perceber que neste contexto do Antigo Testamento, há milhares de anos, não havia ainda estudos sobre o mal que as gorduras fazem ao corpo humano, e portanto um bezerro cevado era o bezerro mais gordo da manada, era aquele que era morto na festa mais especial que houvesse, não é? Como quando regressou o filho pródigo, não é? À casa do pai. Portanto, a gordura para eles era uma coisa, um sinal de excelência. Nós já temos um bocadinho mais cuidado com a gordura, mas é um sinal de excelência. O que Deus diz aqui, o profeta diz aqui, em nome de Deus, ouvi-me atentamente. Ouvirmos Deus significa que vamos comer o que é bom e com abundância. E isto não tem a ver apenas com comida, tem a ver com tudo na nossa vida, todas as bênçãos da nossa vida. Porque tudo o que é bom vem de Deus. E o Novo Testamento confirma isto lá em Tiago capítulo 1. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isto é o que diz a Bíblia. Não é? Tudo vem de Deus, tudo o que é bom vem de Deus. Isso significa que nós reconhecemos isso, agradecemos, somos gratos para com Deus por causa disso. Dar a Deus, abençoar a obra de Deus com os nossos dízimos e ofertas, é reconhecer e agradecer a sua provisão, a sua suficiência e a sua graça. Sabem que às vezes há pessoas que já tenho ouvido dizer: se me saísse o Euromilhões, o primeiro, uma fortuna, sabe o que é que eu fazia? Eu ia abençoar a minha família toda, eu comprava uma casa para os meus filhos todos, e fazia mais isto e mais aquilo, e muito disto não passa de treta, de conversa fiada. Por muito que as pessoas, num rasgo, digamos, de boa vontade, digam isso, na prática nem sempre acontece. Na prática, outros valores se levantam mais altos. Eu vou-vos contar uma história que eu li há dias, de dois crentes que conversavam um com o outro sobre a questão do dízimo. E um deles perguntou ao outro: olha lá, se tu tivesses 10 casas de herança, recebesses 10 casas de herança, não davas uma ao Senhor? Uma espécie de dízimo, vá lá. E ele disse: claro que sim, então, se eu recebesse uma herança com 10 imóveis, dava um a Deus, oferecia um a Deus, claro. Está bem. Então, se tu recebesses 10 fazendas, em vez de 10 casas, 10 fazendas, não davas uma a Deus? Claro que dava. Então, e se tu recebesses 10 leitões, não davas um a Deus? E ele começou a torcer o nariz, porque ele, de facto, tinha 10 leitões. Não tinha 10 fazendas, não tinha 10 casas, mas tinha 10 leitões. Então, as pessoas que dizem: se eu tivesse a taluda, se eu ficasse milionário, não sei, eu dava, eu acontecia. Ouça, se você não faz com o pouco que tem agora, você também não vai fazer se lhe sair uma fortuna. Amém? Eu sei que alguns não estão convencidos, mas é mesmo assim, podem escrever que é mesmo isso que acontece. Porque se nós não somos fiéis no pouco,
não somos colocados sobre o muito. E muitas vezes as pessoas falam no suponhamos. Se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse o outro, eu fazia ou acontecia. Se. Mas na realidade, alguma coisa que podem fazer, por pouco que seja, às vezes as pessoas não fazem. Então nós devemos deveres para com Deus. Não temos apenas direitos. Está muito na moda hoje em dia, em alguns círculos cristãos, exigir a Deus até, como se nós pudéssemos exigir alguma coisa a Deus. Mas Deus diz na sua palavra, então eu exijo isto, exijo aquilo. E nós não podemos exigir nada. O mais que nós temos para com Deus são deveres. Claro que nós temos direitos, mas não podemos exigir nada a Deus. Deus dá-nos todas as bênçãos, tudo o que vem de bom nós recebemos de Deus. E por isso nós somos gratos, somos um povo grato. O povo cristão é um povo agradecido, por isso é que é um povo que canta louvores. Por isso é que um povo que faz orações de ação de graças. Por isso é que é um povo que sorri, que anda de cara alegre, mesmo no meio das lutas, das tribulações, anda de cara alegre. Porquê? Porque sabe que é amado por Deus e que de Deus vem tudo o que é bom. Amém. Deveres para com a sociedade também, especialmente para com os pobres, os vulneráveis. Como Jesus disse, os pobres sendo sempre os tenentes convosco. E Jesus disse isto não porque ele desejasse que houvessem sempre pobres ou porque isso fosse do seu agrado. Mas Jesus disse isso porque conhece o coração do homem, conhece o coração do ser humano, que é egoísmo, avareza, soberba e domínio. E porque Deus conhece o coração do homem, ele sabe que vão sempre haver pobres. Porque você veja, o mundo produz alimentos suficientes para alimentar toda a população mundial. Mas há muita gente no mundo, em várias regiões do mundo, que está a morrer de subnutrição, de fome. Porquê? Por causa do egoísmo dos homens. Eu já disse aqui uma vez que há uns anos atrás, na sequência da crise financeira que abalou o mundo, em 2012, por aí, alguém se lembrou de comprar os cereais antes de serem colhidos e pô-los na bolsa. Ou seja, os cereais deixaram de ser para as pessoas se alimentarem e inflacionaram os preços e as pessoas não podiam comprar cereais, não podiam comprar trigo para fazer pão, não podiam comprar o que era necessário para a sua subsistência mínima. Porquê? Por causa da ganância do lucro. Isto é uma coisa terrível. Isto é uma tendência que existe no mundo hoje, de um capitalismo selvagem, no sentido de um capitalismo sem rosto. Os grandes grupos financeiros que ninguém sabe quem são, fundos que ninguém conhece e que estão a comprar as coisas e a inflacionar os preços e o resultado disto é o quê? 1% da população mundial tem tanto dinheiro como todos os outros 99%. E por isso existem pessoas a passar fome, a morrer de fome, subnutridas e muita gente em todo o mundo que vai ter muitos problemas ao longo da vida. Porque se crianças, até aos 3 anos, está cientificamente comprovado que se não tiverem um desenvolvimento equilibrado, elas vão ter problemas do ponto de vista cognitivo, do seu desenvolvimento para o resto da vida. E é por isso que é tão importante o trabalho que aquela equipa do SOS-PB faz com o pastor Suzete e a todos os colaboradores de apoiar as famílias grávidas e mulheres com crianças até aos 3 anos, ajudando-as a superar a dificuldade, para terem leite adequado para dar às crianças, para terem as coisas necessárias. Porque isso, se não for assim, se eles passarem determinadas privações básicas até aos 3 anos, eles vão ter muitos problemas no futuro na sua vida. Problemas físicos, problemas de desenvolvimento mental também. Então Jesus disse, os pobres sentam-se convosco. Quando o outro, chico esperto, que roubava o dinheiro da bolsa do colégio apostólico, não é? Disse, senhora, ela foi partir o vaso de nardo puro, aquele perfume riquíssimo e tão caro,
aquilo podia-se vender e dar aos pobres. Ele não queria dar aos pobres. Ele queria que aquele dinheiro, vender aquele produto, aquele perfume, meter o dinheiro na bolsa. Ele era o tesoureiro, e aquele tesoureiro não era como os nossos, que são sérios, era um tesoureiro vigarista, e então metia a mão na massa e roubava, e estava a pensar, olha ali uma série de moedazinhas, que bom. E Jesus disse, os pobres sempre os tendes convosco. Mas Jesus não disse isso apenas por causa de conhecer o coração do homem, mas também porque é uma oportunidade de nós desenvolvermos e exercitarmos misericórdia. Amém, irmãos? É uma oportunidade de nós exercitarmos misericórdia. Deus não faz pobres, a sociedade é que os faz. O egoísmo dos homens é que faz os pobres no mundo. Mas Deus sabe disso, então dá oportunidade àqueles que são seus discípulos de Jesus, aos seus filhos, para poderem exercer misericórdia na vida dessas pessoas necessitadas. E por isso é que está escrito que se nós dermos um copo de água a uma pessoa com sede, é como se dessemos a Jesus. E se dessemos um bocado de pão a uma pessoa com fome, é como se dessemos a Jesus. Os pobres sempre os tendes convosco. Então nós temos deveres para com a sociedade. Mas a nossa solidariedade e a nossa caridade devem proceder de um coração limpo e amoroso. Paulo chama a atenção disto, o apóstolo Paulo, lá no 1 Coríntios 13, diz, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, aquilo que nós fazemos não é de cima para baixo, não é com sobranceria, não é com espírito de superioridade, é na horizontalidade. Eu posso te abençoar, eu vou te abençoar. Não porque eu sou mais do que tu, mas porque eu quero fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Amém, irmãos? Então isto é feito com amor. Aquilo que se faz para com a sociedade é feito também com amor. A caridade é empatia e partilha sem esperar nada em troca. E vai muito mais além do que a ajuda com dinheiro. Muito mais além. Vive de pequenas ações do dia a dia. Aquele cristão, depois de ser confrontado pela sociedade, chegou à conclusão que já tinha estado doente e se não fossem os vizinhos a dar-lhe apoio, o que é que seria deles? E nós conhecemos muitas pessoas já de idade que estão sozinhas e que dependem muitas vezes dos amigos, das pessoas que estão mais... Às vezes nem é da família, que às vezes a família está longe ou não quer saber deles, mas às vezes os próprios vizinhos que estão ali porta com porta vão ajudar, vão à farmácia, ele não pode ir, ou vão com ele ao médico, ou vão lhe ajudar a arrumar a casa, ou limpar a casa, ou vão lhe ajudar a dar um pouco do seu almoço, alguma coisa assim quando a pessoa está mais fragilizada. Portanto, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com atitude. Quando nós amamos uma pessoa, nós abençoamos essa pessoa, essas ações do dia a dia. Nós temos deveres para com a sociedade. A igreja teve um infantário durante uns 20 anos a funcionar. E logo nos inícios, houve um pastor, meu amigo, que me perguntou, então, mas quantas pessoas vocês já ganharam para a igreja através do infantário? Eu disse, desculpa, o infantário não é para ganhar pessoas para a igreja. O infantário é para abençoar as pessoas mais necessitadas da sociedade. É um infantário social. É porque nem tudo que nós fazemos tem essa perspectiva. Nós não somos proselitistas. Nós não vamos atrás das pessoas a dizer, olha, vem, tens que vir comigo, a minha que é boa, a tua não presta. Não é assim que funciona. Nós procuramos refletir o amor de Cristo de as mais variadas formas. E o amor de Cristo vê-se também na ação, no dia a dia. E através dessa instituição nós podemos abençoar muitas pessoas. O testemunho ficou. Quem veio, veio, quem não veio, não veio, mas o objetivo não era esse. Não era ganhar pessoas para Jesus. Não. O objetivo era espalhar o bom cheiro de Cristo. Um dia, vocês lembram-se que Jesus, de uma vez, curou 10 leprosos. Provavelmente ele passou nas margens da cidade, já nos arrebaldes da cidade, que era onde os leprosos se reuniam junto
cavernas que faziam de sepulcros, porque eles não podiam viver no meio da comunidade. E para encontrar 10 leprosos não era assim em qualquer lado. Então Jesus certamente passou por ali, pelos arrabaldes da cidade onde eles estavam. E quando eles vinham vir alguém, vinham pedir ajuda, misericórdia, uma esmola, etc. E Jesus curou os 10. E o Evangelho mostra-nos quantas pessoas vieram atrás agradecer. Quantas foram dos 10? Quantos é que vieram agradecer? 1. Ainda por cima era samaritano. Nem era judeu, era samaritano. Portanto, a graça de Deus que está sobre nós e é derramada à nossa volta, não espera uma resposta. Amém, irmãos? Não espera uma resposta imediata. Ele curou 10, só um veio agradecer, os outros 9 acharam que não tinha nada que agradecer. E se fosse hoje, alguns diriam assim: ei, pá, é uma praga, os outros 9 deviam voltar outra vez a ser leprosos. Que é para aprenderem. Isso não é o espírito cristão. Isto não é o espírito do Evangelho. Amém? Nós temos deveres para com a sociedade. Abençoar as pessoas à nossa volta. E temos deveres também para com o Estado. E todos conhecem aquele texto lá em Mateus 22 que diz, quando interpelaram Jesus para o tentar encontrar em alguma contradição, eles disseram: diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse, ele conhecia os corações, sabia porque é que estavam a fazer aquela pergunta, havia maldade, havia malícia. Disse: porque me experimentais, hipócritas? Mostrai uma moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, uma moeda, e ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? E disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Amém? Então Jesus mostrou que quando estamos inseridos na sociedade e pertencemos a um Estado, nós temos deveres também para com o Estado. Não temos deveres apenas para com Deus ou para com a sociedade, temos deveres para com o Estado também. E por isso é que Paulo diz lá aos Romanos, capítulo 13, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Mas os deveres do cidadão não se resumem a pagar impostos. Alguns de vocês estão a pensar que eu sei. Pastor, mas há impostos que são um bocado exagerados. Olha o que a gente paga na gasolina. O Estado está a encher-se de dinheiro à conta disto. Cada vez que sobe o preço da gasolina, sobe mais não sei quantos milhões para o orçamento de Estado. Eles podiam baixar aquilo um bocadinho, é verdade, podiam. E também há leis injustas, é verdade. Mas nós temos deveres para com o Estado. E vão muito além de pagar impostos. Nós temos o dever de não desperdiçar recursos, por exemplo, que são de todos. Nós temos o dever de preservar os equipamentos públicos, que são de todos. Eu não tenho o direito de chegar ali fora e começar às pedras aos candeeiros, para partir os candeeiros todos, e não sei. Não tenho direito, aquilo não é meu. Aquilo não é meu. Aquilo é da população. Portanto, eu tenho responsabilidades em preservar os equipamentos públicos que são de todos. Mas também temos o direito e o dever de exigir que a administração pública faça uma boa gestão das verbas e dos recursos públicos. E isto é assumir a nossa cidadania de uma forma consciente e saudável. Isso significa que nós podemos fazer barulho. Podemos e devemos manifestar-nos. E não é só no voto. É de outras formas também de intervenção cívica. Porque nós temos o direito de exigir aos nossos governantes que eles governem bem, que eles governem a favor da população. Que eles não governem apenas a favor de alguns e contra a maioria. Nós temos esse dever, temos esse direito e até temos esse dever. Porque é tão importante nós termos as nossas prioridades alinhadas, claras, também em matéria financeira, como cristãos? Porque é muito fácil ceder ao perigo de passar a amar e confiar nos bens materiais. Não é nada difícil isto acontecer. E cada vez nós vemos mais isto. A sociedade está cheia de pessoas acusadas ou suspeitas de corrupção a todos os níveis.
pessoas que vai sair aqui uma notícia aqui, outra notícia ali, e não é só em Portugal, é um pouco por todo o mundo, em que as pessoas tentam aproveitar-se de alguma forma de recursos públicos, de dinheiro que não é seu, para meter ao bolso, de forma ilegal e imoral, inaceitável. E para um cristão é muito perigoso nós começarmos a amar o dinheiro, nós pormos o nosso foco nos valores, nos bens materiais, em vez de pormos o foco nos bens espirituais. Nós precisamos dos bens materiais para viver. Eu já disse aqui que o dinheiro é uma ferramenta. Vocês sabem que a Feira de Santiago em Setúbal tem 400 e muitos anos. Quando começou não circulava dinheiro. Era uma feira franca. Naquela altura as pessoas trocavam produtos por produtos. Quem tinha sal e precisava comprar um arreio para um burro ou para um cavalo ou o que fosse, aquilo havia uma tabela mais ou menos de valores, um selim para um cavalo valia 3 sacos de sal, sei lá. E fazia-se a troca. Não havia dinheiro a circular. Então o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro veio facilitar muito, porque em vez de nós andarmos com sacos de sal e com arreios de cavalos para poder comprar os couves e os alfaces e ir ao supermercado, assim a gente paga com dinheiro e é mais fácil para toda a gente. O dinheiro é uma ferramenta, é utilitário. O dinheiro não é um fim em si mesmo, é utilitário, serve para alguma coisa. Como eu já disse aqui também, nós... um dia, quando os rios estiverem poluídos completamente, quando os mares estiverem poluídos completamente, quando as árvores de fruto já não derem fruto, nós não podemos comer moedas nem notas, nós não podemos comer o dinheiro. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro é uma ferramenta, é utilitária. Então nós já sabemos que o amor ao dinheiro é doentio e destrutivo, como Paulo escreveu a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se despassaram a si mesmos com muitas dores. Amar o ter põe em causa a nossa fé e provoca destruição pessoal. Por isso é que diz que por causa do amor ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se despassaram a si mesmo com muitas dores. Amar o dinheiro, você deve amar a Deus. Você deve amar a sua mulher, o seu marido, os seus filhos. Deve amar as pessoas à sua volta. O dinheiro não é coisa para se amar. O dinheiro é coisa para se usar. Amém, irmãos? Eu acho que vocês não concordam comigo. Amar o ter põe em causa aquilo que é a essência do cristão, que é o ser. A fé é uma questão de ser, não é uma questão de ter, nem é uma questão de parecer, é uma questão de ser. Os judeus, a religião judaica era muito baseada no fazer, no que tu podes fazer e tu que não podes fazer. Mas a fé cristã não é baseada naquilo que se faz ou deixa de se fazer, é baseada naquilo que tu és, no teu íntimo, no teu interior. E tu não podes amar o ter, não podes amar os bens materiais. Amém? E não é por acaso que o apóstolo Paulo diz isso, que quem ama o dinheiro provoca a sua própria destruição. Veja o que diz lá em Eclesiastes Salomão. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Então as riquezas podem funcionar no sentido contrário daquilo que as pessoas pensam. Porque normalmente nós lidamos com a maioria das pessoas que têm falta de dinheiro, gostavam de ter mais dinheiro, precisavam ter mais dinheiro. E têm dificuldade em entender que quem tem muito dinheiro e quem ama o seu dinheiro, que seja uma coisa negativa, que seja uma coisa destrutiva. Tem dificuldade, mas diz a Bíblia que é as riquezas que os seus donos guardam, neste sentido de amar o dinheiro, são para seu próprio dano. Também já sabemos que Jesus advertiu que a nossa prioridade deve ser espiritual e não material. Mateus capítulo 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. No outro dia falei aqui da história da Dona Branca, que alguns ainda se lembram, os mais velhos, que as pessoas com coisa de terem 10% de juros ao mês, perderam tudo, o dinheiro que puseram lá. Quem tudo quer, diz o povo, tudo perde.
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O nosso coração tem que estar no lugar certo. Amém? O nosso coração não pode estar no cofre que nós temos lá em casa. O nosso coração não pode estar na carteira. Eu sei que a carteira costuma andar próximo do coração, mas é bom não confundir uma coisa com a outra. Já sabemos também que o amor ao dinheiro cria dependência. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade, quer dizer, é futilidade. Futilidade. Não é isso que é essencial na vida. A vida é feita de muitas futilidades. A espuma dos dias, as coisas que vêm com o vento e que, com uma moinha que o vento espalha, vêm e vão. E também já tive a oportunidade de dizer aqui que o dinheiro é uma coisa que vem e muitas vezes vai também. Tanto vem como vai. Então é bom nós não pormos a nossa confiança no dinheiro, mas pormos a confiança no Senhor, Deus de toda a terra. O Senhor de toda a terra. E também sabemos que a liberdade não se compra com dinheiro. Embora alguns que têm dinheiro pensem que sim. E sempre vão conseguindo manipular portanto, comprar determinados benefícios com dinheiro. Mas a liberdade não se compra com dinheiro. O apóstolo Paulo dizia lá aos Filipenses: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele já tinha dito numa certa ocasião que já tinha aprendido a viver com o muito e com o pouco. E nós, se quisermos ter uma vida equilibrada e saudável, nós precisamos de ter flexibilidade para aprender a viver quando temos mais e para aprender a viver quando temos menos. Amém? É assim que funciona. Mas ele disse: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas é curioso que, quando Paulo escreveu isto, ele estava preso. Será que ele estava contente por estar preso? Será que contentamento é conformismo com a pobreza, por exemplo? Não. Este contentamento que ele fala é uma paz interior que não depende do saldo bancário, não depende do dinheiro que temos na carteira, e que só a fé, esta paz, só a fé pode produzir. É por isso que nós vemos pessoas que têm uma vida, financeira mais difícil, mais limitada, têm os tostões contados, serem mais felizes muitas vezes do que aqueles que têm muito dinheiro. Porque eles não têm a sua confiança no dinheiro, eles têm a sua confiança em Deus. E a fé produz esta liberdade, não estar agarrado, não estar sujeito a coisa alguma. A Bíblia fala que muitas vezes as pessoas são escravos do pecado. E há pessoas que dentro desse capítulo de escravidão do pecado são escravos do dinheiro. Quando põem o seu foco no dinheiro, nos bens materiais, são escravos disso. Mas Paulo dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou preso, mas cá por dentro estou livre. Amém? Porque a fé que eu tenho em Deus, ela é mais importante. Vamos chegar em pé. Eu quero orar por quem esteja a atravessar alguma dificuldade financeira na sua vida pessoal, no seu emprego, no seu trabalho, no seu negócio. Eventualmente alguém ou algum familiar vosso, algum filho, algum neto, alguém das vossas relações, algum amigo. Você pode vir receber a oração também, em nome dessa pessoa. Deus promete provisão aos seus filhos. Diz lá em Filipenses capítulo 4. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Paulo está a agradecer à comunidade cristã de Filipos
que lhe tinha enviado uma oferta. E aquilo foi importante para ele, e ele até estava a dizer, bom, agora tenho abundância, eu agradeço a Deus por vós, agradeço a vossa oferta, e recebi como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele recebeu aquela oferta com a convicção e com a noção de que ela tinha sido um ato de Deus, de graça de Deus, através dos cristãos da cidade de Filipos. Um ato de graça de Deus para com eles. E ele estava a dizer que Deus iria suprir as necessidades dos filipenses, desses irmãos que levantaram aquela oferta para abençoar o apóstolo Paulo, que estava a necessitar. Deus iria suprir com as suas riquezas, iria suprir as suas necessidades em todas as coisas.